Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Hoje conheceremos a história de um homem lançado num cenário onde a intimidade se desfaz como vidro sob uma pressão invisível e incessante, em que um vínculo é confrontado por uma ruptura que escapa à razão, onde a separação se manifesta como uma força que devora tudo ao redor, até que o próprio sentido do eu começa a se dissolver. Mark retorna a Berlim Ocidental e encontra Anna decidida a partir. O apartamento não apenas abriga, ele respira, ele mastiga o silêncio com dentes de parede, ele exala um bafo morno de abandono que gruda na pele. As portas parecem se contrair como pálpebras cansadas e o ar se arrasta pesado, como se quisesse impedir qualquer despedida. Mark entrega o lugar e a guarda de Bob para Anna, mas volta depois e encontra o filho sozinho, enquanto o chão pulsa desordem sob brinquedos espalhados, como um corpo febril sem cuidado. A câmera desliza em traveling lento pelos corredores estreitos e o espaço parece empurrar Mark para dentro da perda, como um túnel que aperta. Mark tenta pressionar Anna a encerrar o caso, mas ela se ausenta, dizendo estar com Marge. A noite do lado de fora parece uma língua escura lambendo as janelas. Helen surge, idêntica a Anna, e seus olhos verdes acendem como sinais venenosos dentro da luz. O ambiente escolar range como se tivesse ossos, e a claridade toca os rostos com dedos frios, sensíveis demais. Mark confronta Heinrich e é espancado, e a violência parece acordar o ar, que vibra em espasmos ao redor. Depois, Mark discute com Anna, agride-a e ela desaparece, enquanto o apartamento parece engolir a ausência como um estômago satisfeito. A câmera se aproxima em close gradual e o encontro se torna um espelho úmido, respirando entre duplicações. Mark contrata um detetive para segui-la. Anna corta o próprio pescoço e o sangue parece chamar o espaço, que se contrai como carne viva ao redor do choque. Mark corta o braço e o ar treme como músculo rasgado. O detetive a segue até um apartamento abandonado onde o banheiro pulsa umidade, como se tivesse pulmões escondidos atrás dos azulejos, guardando algo que se mexe sem som. Ali, a criatura é descoberta e o próprio vapor parece ter intenção, colando-se como saliva. Anna mata o detetive, depois Zimmerman, e a cidade inteira parece respirar mais fundo, cúmplice. Heinrich recebe um filme de Anna ferindo uma aluna de balé, e cada gesto dela parece um teste cruel imposto pelo próprio abismo. A câmera se inclina em plongé inquieto, como se o teto quisesse esmagar o horror que cresce sob a superfície. Anna revela ter sofrido um aborto violento no metrô e aquele lugar subterrâneo parece ainda latejar dentro dela, como um ventre de metal que não esquece. Mark entrega o endereço dela a Heinrich e o apartamento de Anna se mostra como um órgão apodrecido, suando segredos, com paredes que parecem ter nervos expostos. Anna mostra a criatura e corpos desmembrados antes de esfaqueá-lo, e a carne rasgada parece fazer o espaço sorrir em silêncio. Mark mata Heinrich no bar e incendeia o lugar, e o fogo parece lamber o ar com fome antiga. Anna mata Marge, e Mark testemunha Anna se unindo sexualmente à criatura, enquanto a casa inteira se contorce, como se cada canto estivesse sendo violado por dentro, úmido e sufocante. A câmera gira em movimento circular lento, prendendo tudo num transe claustrofóbico, como um olho que não consegue desviar. Mark é pressionado por antigos associados, vê a polícia se aproximando e cria uma distração para Anna fugir, mas fica gravemente ferido, e a cidade parece apertar suas ruas como dedos fechando um punho. Ele sobe escadas que parecem vivas, degraus que respiram sob seu peso, até desmaiar, como se o prédio o engolisse, andar por andar. Anna surge com a criatura agora transformada num duplo perfeito de Mark, olhos verdes brilhando como veneno sagrado. Mark e Anna são atingidos, ela se mata, ele se joga para a morte e o duplo escapa como uma substituição inevitável.
Helen cuida de Bob quando a campainha toca e o som vibra como um nervo aberto no ar. Bob se afoga na banheira enquanto sirenes e explosões ecoam lá fora, e a silhueta do duplo aparece no vidro fosco, como se o mundo inteiro tivesse sido trocado por um vazio definitivo que respira. A câmera sobe em contra-plongée pelas últimas escadas, e o espaço empurra a revelação para cima, como um último espasmo. Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. Em Berlim, Mark e Anna caminham como sonâmbulos sobre um solo arquetípico, onde o amor já não é apenas sentimento, mas rito antigo, uma fenda aberta no tecido da alma, por onde forças sem nome respiram e observam. Anna se torna o altar vivo de um arquétipo que não é sombra, mas voragem, a grande mãe em sua face noturna, aquela que tanto pode gestar quanto dissolver. Sua presença transforma o vínculo em um círculo de criação e aniquilamento, onde o desejo não conduz à união, mas a uma espécie de parto invertido, doloroso e inevitável. Em Mark, a sombra se ergue como um animal interior, faminto de controle, cuspindo violência e desespero. Ele não suporta a perda como ausência simples. Para ele, a perda é um espelho que devolve sua própria fragmentação. Cada gesto dele é uma tentativa de impedir o colapso, mas o colapso já mora dentro. Anna se aproxima do mito de Ísis, que recolhe os pedaços dispersos de Osíris após o desmembramento. No mito, Ísis costura o amado para que a vida retorne sobre outra forma, como se o amor fosse uma magia de recomposição. Em Anna, essa costura assume contornos profanos. Ela reúne fragmentos do impossível, tenta fabricar uma unidade nova a partir da carne e do indizível, como se amar fosse reconstruir um ser que nunca deveria existir. Mark ativa o arquétipo do anti-herói, pois sua travessia não conduz à luz, mas ao afogamento. Ele desce não para salvar, mas para ser consumido. Sua função simbólica é revelar que, quando o eu se agarra ao outro como última âncora, o inconsciente responde com duplicação cruel, oferecendo uma cópia no lugar do perdido. Os apartamentos, as escadas e os corredores respiram como pulmões febris de um inconsciente profundo e desconhecido. As paredes parecem suar presságios. O ar roça a pele como mãos hostis, e os verdes impossíveis nos olhos brilham como sinais de uma realidade que já não pertence ao humano. A trilha invisível do som e do silêncio pulsa como um coração subterrâneo, conduzindo tudo para um destino claustrofóbico. E se aquilo que nasce para substituir o amor for mais vazio que a perda? Em que ponto a sobrevivência deixa de ser vida e se torna apenas repetição? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria a possessão, Possession, 1981.